Após as gloriosas vitórias sobre a Pérsia, o mundo grego entrou em uma nova era, mas não de paz. Em vez disso, outro conflito, ainda mais devastador, estava se formando dentro de suas próprias fronteiras. Era a Guerra do Peloponeso. O historiador Tucídides, que viveu a guerra, registrou-a com detalhes magistrais. Ele distinguiu entre a causa real, a ascensão de Atenas e o medo que ela causou em Esparta, e as supostas razões que alimentaram o conflito. A Guerra do Peloponeso não foi simplesmente uma disputa geopolítica pelo poder. Foi também um choque entre dois sistemas sociopolíticos diametralmente opostos. De acordo com Tucídides, a causa real foi a ascensão de Atenas e o medo que ela causou em Esparta, que tornou a guerra inevitável. No entanto, as razões públicas, as Aitiai, também desempenharam um papel importante. Imediatamente após a repulsão dos persas, as cidades-estado gregas da Jônia e das ilhas do Egeu recorreram a Atenas para formar uma nova aliança defensiva. A primeira fase da guerra foi um confronto clássico entre uma potência terrestre e uma potência naval. Esparta enviou uma força para retomar Pilos. No entanto, a frota ateniense retornou e derrotou a frota espartana. A captura de 292 prisioneiros por Atenas, incluindo 120 espartanos, deu-lhes uma moeda de troca estratégica inestimável. Este evento chocou todo o mundo grego. Pela primeira vez na história, um exército espartano optou pela rendição. A indecisão de Nícias e a autodestruição da democracia ateniense contribuíram para a tragédia. O desastre na Sicília é uma lição clássica sobre o fracasso da tomada de decisões coletivas em tempos de guerra. Esta foi a batalha final e o fim de Atenas. O general espartano, Lisandro, vinha observando os hábitos desleixados dos atenienses há dias. Lisandro lançou um ataque surpresa, destruindo quase toda a frota ateniense sem uma batalha naval de verdade. Com a frota destruída em Egos-Potâmio, a rota vital de suprimento de grãos de Atenas a partir do Mar Negro foi cortada. Os termos da paz foram severos. Atenas deveria destruir as longas muralhas e se tornar aliada de Esparta. No entanto, Esparta rejeitou a exigência de arrasar Atenas. Argumentaram que uma cidade que havia feito tanto não poderia ser aniquilada. A Guerra do Peloponeso deixou cicatrizes indeléveis no mundo grego. A queda do Império Ateniense criou um vácuo de poder. E então veio seu filho, Alexandre o Grande, que conquistaria toda a Grécia. Magistralmente narrada pelo historiador Tucídides, a guerra foi uma tragédia de poder, arrogância e poder social perdido. Hoje, a Guerra do Peloponeso serve como lembrete atemporal. Apesar das nossas realizações, a complexidade da natureza humana pode levar a erros trágicos, e o desejo de poder também pode levar à destruição. A história desta guerra ainda é contada, não para glorificá-la, mas para compreender melhor a natureza humana. Porque a história não é apenas o que aconteceu, mas o que aprendemos dela. E nós, os filhos da Grécia, jamais deixaremos de contá-la. A desastrosa derrota na Sicília enfraqueceu severamente Atenas, mas a guerra não havia terminado. A fase final viu Atenas lutar desesperadamente, mas eventualmente sucumbir a uma combinação de três fatores: invasão espartana, intervenção financeira persa e autodestruição interna. Seguindo o conselho fatal de Alcibíades, na primavera de 413 a.C., os espartanos, sob o comando do rei Ágis II, capturaram e fortificaram a fortaleza de Deceleia, localizada no nordeste da Ática. Este foi um golpe estratégico devastador. A presença permanente de um exército espartano às portas de Atenas paralisou completamente a agricultura da Ática, forçando Atenas a importar todo o seu alimento por mar. O segundo golpe foi o corte da rota terrestre para as importantes minas de prata de Láurio, a principal fonte de financiamento do Estado ateniense. Mais de 20 mil escravos, muitos deles artesãos habilidosos, desertaram para Esparta, causando pesos pesados à economia ateniense. Enquanto isso, um golpe eclodiu em Atenas. A democracia foi temporariamente substituída pela oligarquia do Conselho de 400. No entanto, as forças democráticas na frota permaneceram leais aos antigos ideais e eventualmente derrubaram o governo dos 400, restaurando a democracia. Lisandro, um novo almirante de Esparta, começou a emergir como um estrategista talentoso e um político astuto, com laços estreitos com os persas. Ele usou o financiamento persa para construir uma poderosa frota espartana,
algo sem precedentes. Finalmente, Atenas e Esparta se enfrentaram em uma fatídica batalha naval em Egospotamia, uma baía estreita no Helesponto. Esta foi a batalha final e o fim de Atenas. Com a frota destruída em Egospotamia, a rota vital de grãos de Atenas a partir do Mar Negro foi bloqueada. Sem comida e sem esperança, os atenienses foram forçados a se render em 404 a.C. Os termos da paz eram severos. Atenas deveria destruir as longas muralhas, dispersar sua frota e se aliar a Esparta. No entanto, Esparta rejeitou as exigências de seus aliados, Tebas e Corinto, para arrasar Atenas. Eles argumentaram que uma cidade que havia feito tanto nas guerras persas não poderia ser arrasada. A Guerra do Peloponeso deixou cicatrizes indeléveis no mundo grego. A queda do Império Ateniense criou um vácuo de poder, que ninguém conseguiu preencher até a ascensão dos macedônios. E então, seu filho, Alexandre o Grande, conquistaria toda a Grécia e chegaria até a Índia. Narrada com maestria pelo historiador Tucídides, a guerra é uma tragédia de poder, arrogância e colapso inevitável. A Guerra do Peloponeso remodelou para sempre o mundo grego antigo e deixou lições para todos os tempos. Embora Atenas tenha caído, seu legado cultural e intelectual continua vivo, na filosofia, na arte, na ciência e na política. A Guerra do Peloponeso nos lembra que, às vezes, as maiores civilizações são destruídas não por inimigos externos, mas pela ambição e divisão internas. A história dessa guerra ainda é contada, não para glorificá-la, mas para compreender melhor a natureza humana, as escolhas que moldam a história e o valor inegável da liberdade e da paz. Porque a história não é o que aconteceu, mas o que aprendemos com isso. E nós, os filhos da Grécia, nunca deixaremos de contar essa história. Do Oriente, os persas assistiam com um sorriso. Eles despejaram o ouro nos conflitos gregos, enfraquecendo o mundo grego sem erguer uma espada novamente. E então, um novo poder surgiu do norte. Os macedônios, liderados pelo rei Filipe II, começaram a avançar para o coração da Grécia. Os gregos, cansados da divisão e da guerra, não conseguiram se unir contra o novo invasor. Finalmente, Alexandre o Grande, filho de Filipe, pôs fim à era das cidades-estado independentes de uma vez por todas. A Grécia entrou em uma nova era sob a sombra de um império. A Guerra do Peloponeso remodelou para sempre o mundo grego antigo. Mas de suas cinzas, grandes lições foram aprendidas. Lições sobre arrogância, sobre divisão e sobre o verdadeiro valor da liberdade. Embora Atenas tenha caído, seu legado cultural e intelectual perdurou, inspirando milhares de anos depois. Foi um símbolo da vitalidade eterna das ideias. A Guerra do Peloponeso nos lembra que mesmo nas sociedades mais avançadas, conflitos internos e a sede de poder podem levar à destruição. A história dessa guerra ainda é contada, não para glorificá-la, mas para compreender melhor a natureza humana, as escolhas que moldam a história e o valor inegável da liberdade e da paz. Porque a história não é o que aconteceu, mas o que aprendemos com isso. E nós, os filhos da Grécia, nunca deixaremos de contar essa história.